Agora nós vamos conhecer aqui o funcionamento do método execute da nossa classe toExecutor. Vamos dar uma olhada nele. Bom, essa classe aqui ela já é instanciada com uma lista onde você tem mapeados aqui os nomes das suas tools para nomes de métodos existentes na nossa API. Então, por exemplo, Calculator Tool está mapeado para Calc, Orders Tool está mapeado para Orders e assim por diante. Então, quando o nosso método execute da classe toExecutor é invocado, são passados dois parâmetros para ele. Um deles é o nome da tool use que vai ser disparada, que vai ser rodada. E outro são os parâmetros que essa tool use deve receber. Esses parâmetros aqui eles são elaborados pelo modelo da Anthropic. De acordo com a tarefa que foi dada, ele vai saber que tipo de ferramenta, ele vai analisar a ferramenta, porque a gente informou para ele a ferramenta que a gente tem disponível aqui para usar, e ele vai preparar um conjunto de parâmetros que seja condizente com a ferramenta que vai ser invocada. Então, com base nisso aqui, faz-se a captura aqui do método que vai ser utilizado com base no nome. Essa lista aqui é varrida e tenta-se encontrar nessa lista um método que esteja mapeado para o nome que foi passado na invocação do método. Quando a gente encontra esse método, ele é atribuído a essa variável handler. E, em seguida, você chama o execute do handler. Isso aqui foi cuidadosamente pensado para que as nossas tool use possuam um método execute. Por exemplo, se você for aqui em Calculator Tool, nós não vamos entrar no detalhe de como foi definido cada um desses métodos, mas nós vamos observar que existe o método execute. Se é calculator, é de se imaginar que esse execute aqui vai fazer um cálculo matemático. Aqui no weather tool também existe uma lógica definida aqui e tem aqui o nosso método execute. Já no orders tool tem também o método execute com uma outra implementação, mas todas têm o método execute. Todas esperam um dictionary como parâmetro de entrada. Ok. Então, com isso, a gente já sabe que a cada vez que uma tool use for referenciada, ela vai ser invocada pelo nome através do método execute. O método execute não tem outra função senão distribuir as tarefas de acordo com o nome da ferramenta que está sendo utilizada. É assim que acontece. A gente não vai examinar aqui a maneira como foi construída cada uma dessas ferramentas, porque isso aqui é uma implementação banal, né? Uma calculadora. A mais interessante de se ver aqui, que talvez seja um pouco pitoresca, seja a ferramenta do UEDA. Porque essa ferramenta aqui, a lógica da ferramenta é definir não apenas o clima, né, conforme o nome possa sugerir, mas definir uma lista de coisas que podem ser feitas de acordo com o clima. Então, por exemplo, temperatura, o limite se a temperatura estiver abaixo de determinado limite especificado, é dia de VTV, está frio, né? Agora, se vai chover, dia de faxina, independente da temperatura. E agora, se a temperatura estiver acima de um determinado nível, ou seja, está quente, dia de praia. E se não for nenhuma dessas condições aqui, a temperatura amena, nem quente, nem fria, não está chovendo, então dia de piquenique. Essa é a implementação. Para poder a gente ver a temperatura, a gente acessa um serviço, faz uma request para um serviço de temperatura da web e previsão do tempo e pronto, é só isso. As outras duas, no caso a nossa Order Tool, ela nem tem implementação, é só um fake. Então assim funciona o esquema de chamada das Tool Use. A gente ainda tem uma coisa importante para ver aqui, que é como é que eu informo a minha Tool Use para o modelo, como é que isso é passado. Nós vamos ver isso logo em seguida.